E o nome dessa série de mensagens vai ser Jesus. Jesus é o tema dessa série, Jesus. E hoje, o tema da mensagem é uma casa de recomeços. Diga assim, uma casa de recomeço. A igreja é uma casa de recomeços. Por que recomeços? Por que recomeços? Recomeços porque talvez quando você veio para a igreja, certamente você tinha um outro tipo de vida. E quando você veio para a igreja, a Bíblia diz que quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você nasce de novo. Você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você passa a ter que começar novamente uma nova vida. Paulo diz assim, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e uma nova vida deu início. Então é um recomeço. E a igreja, ela é e sempre será uma casa de recomeços. Eu quero compartilhar com você, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas no capítulo 15. Essa palavra é bem conhecida. Eu, na minha vida cristã, eu ministrei pouquíssimas vezes essa palavra. Mas Deus falou comigo nela. Diz assim, a partir do verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Um homem tinha quantos filhos? 2 filhos. O filho mais jovem disse, pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais velho arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidades. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou aos seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra a terra, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou. Cheio do quê? Compaixão. Correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos, o que está acontecendo? O que estava acontecendo? O servo respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu,
todos esses anos, tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar todo o dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você estava sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém, irmãos? Então essa série de mensagens vai ser uma série de mensagens chamada Jesus. Por que Jesus, irmãos? Porque é importante nós conhecermos Jesus. E isso parece irônico falar dentro de uma igreja onde tem muitas pessoas que já são convertidas há muitos anos, que já estão na igreja há muitos anos, que já frequentam os cultos há muitos anos. Mas sabe, irmãos, o fato de nós estarmos inseridos na igreja não significa que de fato nós conhecemos a pessoa de Jesus. Às vezes, nós temos informação sobre Jesus, mas nós não conhecemos Jesus. Posso dar um exemplo claro? Se eu perguntar aqui quem conhece o Neymar, todo mundo vai falar: eu conheço. Neymar, jogador de futebol, hoje está no Santos, tal. Mas se eu perguntar quem de fato conhece o Neymar, eu não sei se tem alguém aqui que de fato conhece ele. Eu não sei se tem aqui que de fato alguém conhece o jogador Neymar. Quem é ele, como é o dia dele, como que é o humor dele, como que é a pessoa dele. Às vezes você não conhece. Provavelmente você não conhece. E às vezes, irmãos, tem muita gente na igreja, trabalhando, cantando, pregando, ouvindo, e não conhece a pessoa de Jesus. Tem informação da pessoa de Jesus, mas não conhece a pessoa de Jesus. Então nós precisamos conhecer. E quem é Jesus? O que Jesus veio fazer quando ele estava encarnado? O que ele nos ensinou? Para que Deus nos deu o seu Filho? Por que ele morreu por nós? Qual foi o propósito? Você saberia responder isso? Você saberia responder essa realidade? Então, eu quero que nesses próximos cultos, eu quero que nessas próximas mensagens, a gente aprenda a respeito da pessoa de Jesus. Alessandro Vilas Boas compôs uma música que muita gente diz que não fazia sentido cantar isso na igreja. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E posso te falar uma coisa? Faz sentido essa música. Faz sentido essa música, porque nós precisamos conhecer. Então, nessa mensagem, a gente vai explorar a paternidade de Deus por meio de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus é Deus encarnado, ou seja, o Deus que se fez carne. Primeira coisa que nós precisamos entender, Jesus é Deus encarnado. É a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Deus. Então Deus se fez carne, habitou entre nós, viveu com a gente, e Ele é Deus. Então nós falarmos da pessoa de Jesus, nós temos que falar de Deus. Isso parece óbvio. Agora, se Jesus é Deus, e Deus se manifestou por meio de Jesus, podemos dizer que Jesus é um Pai. E olha o que diz a Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Abra para a gente. Diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Irmãos, isso aqui está falando de Jesus.
Aí olha o que diz. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então esse é Jesus. Jesus, ele é um Pai eterno. E sabe o que eu tenho percebido nesses dias? Que muitas pessoas têm problema com paternidade. E geralmente quem teve problema com paternidade tem dificuldade de entender Deus como Pai. De entender Jesus como Pai. É fato que ele é um Senhor. Mas ele é um Senhor que é Pai. Ele é um Senhor que é Pai. Talvez você esteja aqui hoje e você não teve um pai presente. Mas eu quero dizer uma coisa. Hoje você tem um pai presente. E esse pai se chama Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz assim, Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, Jesus está com você. O seu pai está com você. E você precisa acreditar nisso. Você precisa absorver isso. Nessa parábola... Obrigado, Débora. Nessa parábola que nós vamos ver aqui, nós vamos conhecer alguns atributos desse Pai. Alguns atributos desse Pai. E isso é importante para nós. E isso é muito importante para nós. É importante nós entendermos que aqui Jesus está contando uma parábola. O que Jesus está contando? Uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola não foi uma história que aconteceu. A parábola é uma história que Jesus ilustrou. E por que ele ilustra parábolas? Por que ele conta parábolas? Para mostrar como é que é o reino de Deus. A parábola é uma forma fácil que Jesus usava para que as pessoas pudessem entender Deus. Você não vai ver profeta contando parábola. Você não vai ver. Você vai ver Jesus. Por quê, irmãos? Porque no tempo da antiga aliança, as pessoas tinham uma certa convicção de Deus, que ele era um Senhor, um Deus severo, um Deus que irava, um Deus que ele vinha e condenava os seus filhos, um Deus que em Noé, ele desfez toda a humanidade. Agora escute, Jesus conta a parábola para ilustrar a realidade do mundo espiritual. Então, irmãos, nessa história, nós temos 4 situações. Um filho mais novo, que é o filho imaturo. O filho mais velho, que é o filho religioso. Nós temos um pai, que é um pai de recomeços. E nós temos uma casa, que tipifica a igreja. Guarda isso. Filho imaturo, filho religioso, pai de recomeços e casa, que é a igreja. Então, irmãos, Lucas no capítulo 15, verso 11, diz assim, um homem tinha 2 filhos, o mais jovem disse, pai, quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e mudou-se para uma terra distante, onde desperdiçou tudo para viver de forma desregrada. Então, o filho imaturo era um filho que estava dentro da casa, mas de olho nas bênçãos. De olho naquilo que o pai poderia gerar para ele. Daquilo que o pai podia dar para ele. E o pai deu. Por que o pai deu? Porque o pai é um pai bom. Porque o pai, ele tem bênçãos para o filho. E ele pega e fala, tá bom, filho, se você quer agora as bênçãos, toma. E isso vem nos ensinar que bênção de Deus no tempo errado. Bênção de Deus no tempo de imaturidade, irmãos, pode nos causar prejuízos. O filho imaturo pegou as suas bênçãos que recebeu do pai
e foi viver longe e distante dos princípios que o cercavam. Olha o que ele faz, ele pega as bênçãos e vai para longe. Ele pega as bênçãos e foge do princípio. Ele pega as bênçãos e foge e se afasta. E eu percebo, irmãos, que muitos de nós, às vezes, caímos nessa imaturidade. Caímos nessa imaturidade. Irmão, se tem uma coisa, às vezes eu sempre falo aqui, quem cumpre princípio, desfruta de princípio. Quem cumpre princípio, desfruta de princípio. E o princípio, irmão, de Deus, não é para nos aprisionar. O princípio de Deus é para nos proteger. E esse filho pega as suas bênçãos e vai para longe. E longe ele está o quê? Desprotegido. E o que acontece, irmãos? Ele gasta tudo. E diz que uma crise se estabelece na terra. E ele tenta sobreviver. Ele tenta sobreviver lá. E aí ele arruma um emprego. Sabe, irmãos, ele arruma um emprego. Agora nós precisamos entender que quem vive no mundo longe dos princípios do Pai tem que lidar com a falta de misericórdia do povo mundano. O povo, irmãos, uma pessoa que não tem o princípio de Deus, ele não tem o que Deus tem. O quê? O que Deus tem? Graça, misericórdia e amor. E não adianta a gente esperar graça, misericórdia e amor longe da casa do Pai. Não adianta. Não vai ter. Não podemos esperar isso. Por quê? Porque esse mundo não tem isso para nos oferecer. Porque olha o que acontece. Diz aqui no versículo 15. Convenceu o fazendeiro da região a empregá-lo. Esse homem o mandou aos seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Que tamanha falta de misericórdia é essa? E é isso que o mundo tem para nos oferecer. É isso que o mundo tem para nos dar. O quê? Nada. Nada. No momento da crise, queridos, você só vai encontrar graça, misericórdia e amor na casa do Pai. Somente na casa do Pai. Somente na casa do Pai. Então, nós precisamos entender que todo filho, ainda que distante... desculpa, deixa eu fazer um outro comentário aqui. Não espere misericórdia nesse mundo caído. O mundão vai celebrar as nossas derrotas. Por quê? Porque não tem misericórdia. O mundão vai celebrar as nossas derrotas. Por quê? Porque crente passa por derrota também, viu, irmão? Crente passa por fracasso também. Jesus dizia, no mundo você vai ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então, irmãos, o mundão vai celebrar as suas derrotas, porque todo mundo adora ver um crente cair. Agora, tem muita gente que está dentro da igreja, por fora, mas por dentro já foi embora faz tempo. Então essa palavra não é para quem está fora da igreja, é para quem está dentro da igreja, com o coração fora da igreja. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer fazer você cair em si. Ele quer fazer você cair em si. Quando estamos distantes,
o Pai envia o Espírito Santo para cairmos em si. Eu poderia contar um testemunho meu aqui, mas eu não vou contar meu testemunho aqui hoje. Mas o Espírito Santo, irmãos, Jesus sempre envia ele para a gente cair em si. Estou no caminho errado. Esse homem era filho, não era? Sim ou não? Esse homem era filho. E mesmo sendo filho, ele foi por um caminho errado. E quando a gente vai por um caminho errado, irmãos, Deus envia o Espírito Santo para nos trazer de volta. Porque no versículo 17 diz assim: quando finalmente caiu em si. Eu quero ficar só aqui. Quando finalmente ele caiu em si. Quem sabe o seu caiu em si é hoje. Quem sabe o meu cair em si é hoje em algumas áreas da minha vida. Nós precisamos desse toque do Espírito Santo na nossa vida. Amém, igreja? Amém, meu irmão? Eu e você, nós precisamos desse toque do Espírito Santo. Porque sem essa voz, distante dessa voz, o Filho, mesmo distante, ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo estava lá. Isso é um fato, irmãos, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quando ele caiu em si, não foi fruto de uma conclusão humana, não, foi fruto de um convencimento do Espírito. Foi fruto de um convencimento do Espírito Santo. E sabe, todo filho, ainda que distante, ele tem o Espírito Santo. E o Pai sempre quer você de volta, mesmo sujo pelo mundo. Mesmo sujo, o Pai quer você. Sabe por quê? Porque essa é uma característica de Deus. Porque Deus, ele tem graça, misericórdia e amor por nós. Ele tem isso, irmãos. Ele tem isso. E terceiro aqui, irmãos, o pai da casa. O pai da, que é o Senhor da igreja, sempre te recebe na porta para recomeçar. O pai da casa sempre te recebe na porta para recomeçar. Acredite nisso. No versículo 20 diz assim: então voltou para a casa de seu pai. Diga assim: voltou para a casa de seu pai. Quando ainda ele estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Irmãos, esse é Deus. Esse é Jesus. Mesmo o filho voltando sujo, com as bênçãos desperdiçadas, mesmo o filho voltando de um tempo distante, olha como o pai recebe esse filho. E é importante nós reafirmarmos e lembrarmos, Tião, que essa história ela não aconteceu. Isso foi uma forma que Jesus usou para ilustrar como é Deus, como é Jesus, um pai que te espera de braços abertos. Um pai que te espera para te abraçar e te beijar. Um pai que te espera com afagos para o seu coração. Com misericórdia para o seu coração. E é assim, meu irmão,
É assim que Deus faz. Talvez você esteja hoje aqui e por dentro você já estava lá longe. Por dentro você já tinha ido. Por dentro você já tinha abandonado. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui. E é tempo de cair em si e lembrar daquilo que tem na casa do Pai. E lembrar daquilo que tem na casa do Pai. Jesus nunca te condena. O pai nunca condena um filho. O filho pode estar no erro, mas o pai, ele vai abraçar, ele vai falar: filho, você errou, mas eu estou aqui com você. Ele sempre age com misericórdia. Hoje, Jesus Cristo, Ele quer te abraçar e Ele quer te beijar. Receba isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Receba isso. Na casa do Pai sempre terá recomeços. Na casa do Pai sempre terá recomeços. Versículo 22 diz assim: o Pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Irmão, quando esse pai vai, ele beija, ele abraça o filho. Ele chama os servos e fala: tragam roupa nova. Roupa nova fala de restaure a honra dele. Eu posso tentar imaginar aqui por que Jesus falou isso. O que ele estava pensando quando um filho retorna de uma fazenda onde ele estava cuidando de porcos. Um filho retornando de uma situação sem dinheiro. Um filho retornando de uma situação, talvez certamente de fome. O filho retornando. Talvez ele estivesse sujo, talvez ele estivesse abalado, certamente faminto. E ele fala: ponham a melhor roupa. A melhor roupa fala de restaurar a honra, restaurar a identidade, fala de cobrir a vergonha do filho. E é isso que Jesus tem para você. Jesus, ele quer restaurar a sua honra. Jesus, ele quer restaurar a sua identidade. Sim. E Jesus, ele vai cobrir a sua vergonha. Posso ouvir um amém? Recebe isso em nome de Jesus. E aí ele fala: ponham o anel no dedo. Anel do dedo fala sobre restaurar a autoridade. Você não só, quando você retorna para a casa do Pai, Ele restaura a sua autoridade. Ele restaura a sua confiança. Porque anel no dedo é um selo de confiança. Ele restaura os seus direitos como filho. E é isso que Jesus quer fazer com você. É isso que Jesus quer fazer com você. E Ele vai fazer. E Ele não só faz isso, mas Ele fala: traga a sandália e ponha nos seus pés. Sandália nos pés fala sobre restaurar a liberdade de filho. E preparar ele para uma nova jornada. Jesus está te preparando para uma nova jornada. Jesus está te preparando para uma nova jornada. Terceiro e quarto, ele fala sobre bezerro gordo e festa. Bezerro gordo e festa fala sobre restauração de aliança, restauração da comunhão e restauração da alegria.
Deixa eu te falar uma coisa. Essa manhã é uma manhã de restauração para a sua vida. Por mais que pareça. Irmãos, olha como que o filho voltou para a casa do pai. Ele não voltou celebrando. Ele não voltou celebrando, ele voltou com sentimento de culpa. Ele voltou com um sentimento assim, olha, não precisa nem me chamar de filho. Me coloca com seus escravos. Me coloca com seus funcionários. Cara, ele voltou sem honra. Ele voltou sem autoridade. Antes ele era senhor daqueles escravos. E agora ele está voltando querendo ser como um dos escravos. Ele voltou sem autoridade. Ele voltou descalço. Quem está descalço está desprovido para a jornada. Ele voltou totalmente sem confiança, sem perspectiva. E às vezes é isso que a gente acaba sendo assolado quando passando por momentos difíceis. A gente se sente desonrado, a gente se sente sem confiança, sem autoridade. A gente se sente descalço. Mas hoje Jesus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer restaurar a sua comunhão, Ele quer restaurar e já está restaurando a sua confiança. E o filho religioso, irmãos? E o filho religioso? Nós falamos aqui, já estamos falando do pai? Nós falamos sobre o filho imaturo e o filho religioso. O filho religioso, irmãos, versículo 25 diz assim: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todo esse tempo tenho trabalhado como um escravo. Olha a mentalidade que estava o irmão para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. O Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas esse seu filho, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O filho mais velho, ou seja, o filho religioso, se irou, porque Deus agiu, porque o pai agiu com graça, misericórdia e amor. Ele se irou por causa disso. Ele se irou por causa disso. Sabe, irmãos, nós estamos aqui, talvez você esteja aqui hoje. Eu não sei se você se sente no sentimento do filho imaturo ou do filho religioso. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã é que o pai sempre vai enxergar filhos. Sempre vai enxergar filhos. O filho religioso ficou vendo tudo de longe, indignado. O filho mais velho julgou, se julgou melhor que o irmão. E condenou o irmão arrependido, lembrando dos seus pecados. Olha a postura do filho mais velho. Ele se irou por causa do arrependimento do irmão. E por causa da misericórdia do pai. Ou seja, ele estava se julgando melhor que o irmão. Eu estive aqui, eu fiz tudo certinho. Mas o coração era coração de escravo, não era coração de filho. Era coração de escravo, não era coração de filho. E o Senhor, Ele quer fazer com que você possa enxergar Ele como pai. E para enxergar Ele como pai, você precisa entendê-lo como que você é filho. Abra para mim João capítulo 1, versículo 12. Não estava aqui, mas eu vou citar.
Evangelho de João 1,12. Mas todos que creram nele e o aceitaram, ele lhe deu o direito de se tornarem filhos. 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 Você tem direito de filho. Você tem direito de filho. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nessa verdade. Essa revelação precisa entrar no seu coração hoje. Que você é um filho e um filho amado. Um filho e um filho querido. Que Deus ele te ama incondicionalmente. Que o Pai está na porta para te receber e Ele vai correr até você. Para Deus não tem tempo perdido, irmãos. Para Deus tem o tempo de você retornar para Ele. Posso ouvir um amém? E a casa do Pai? Versículo 32 diz assim. O Pai dizendo, mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A casa do Pai sempre tem que estar de portas abertas, esperando o perdido voltar. Certeza. Certo do arrependimento. A casa do Pai sempre tem que estar com portas abertas para receber o filho perdido. Sempre será uma casa de recomeços. Sabe, meu irmão? Muitas pessoas têm se achegado nessa casa. É fato que algumas pessoas acabaram indo também. Amém. Faz parte. Mas eu queria que você soubesse que essa casa é uma casa de recomeços. Que essa casa é uma casa de recomeços. E na casa do Pai você sempre vai ter a oportunidade de recomeçar. Mas não espere o amanhã. O dia é hoje. Não espere o amanhã. O dia é hoje. A hora é agora. Mediante essa palavra, talvez você esteja aqui hoje. E você era um filho desses. E eu queria fazer um convite, se você está aqui nessa manhã e nunca entregou a sua vida para Jesus. Se você está aqui nessa manhã e nunca entregou a sua vida para Jesus, eu gostaria de te fazer um convite nessa manhã. Eu queria orar pela sua vida. Se você estiver aqui e nunca entregou a sua vida a Cristo, eu queria que você pudesse levantar a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que gostaria de receber Jesus como seu pai? Você, filha, vem cá na frente, posso orar com você aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Alguma irmã aqui para orar com ela, por favor? Glória a Deus. Pastor, só um minutinho, tá? A gente já ora. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa manhã. Eu quero entregar minha vida para esse Pai. Você está aqui? Se você estiver aqui, levante a sua mão. Eu quero orar com você também. É a sua oportunidade, querido. É a sua oportunidade de entregar a vida a Cristo. 1, 2, 3. Vamos orar? Estenda suas mãos aqui.